Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais essa análise detalhada, onde a gente pega esse complexo tabuleiro de xadrez global e transforma numa jornada visual e super estruturada. A nossa última semana foi abarrotada de movimentos cruciais na geopolítica, na economia e no meio ambiente. O nosso objetivo aqui é mapear absolutamente tudo, passo a passo, extraindo cada detalhe das nossas fontes de forma bem profunda, imparcial e completíssima, sem deixar nada de fora. A nossa rota de hoje está dividida em 6 pontos super dinâmicos. Começamos com a diplomacia brasileira, depois passamos para as tensões nas Américas, a geopolítica dos Estados Unidos, os cenários hipercomplexos da Europa e do Oriente Médio, dados novinhos de meio ambiente e logística e, fechando com chave de ouro, as novas alianças de BRICS e Rússia. Vamos lá? Ponto 1. A nossa diplomacia brasileira em foco. Vamos dar uma olhada nos acordos e impasses recentes que estão desenhando a nossa agenda. E para começar, a gente tem essa isenção de vistos entre Brasil e China, que tem um cronograma bem interessante. Funciona assim: para quem sai do Brasil para lá, a porta já está totalmente aberta agora, neste mês de maio de 2025, para viagens de 30 dias. Já o caminho inverso, a vinda dos chineses para cá, só vai ter essa mesma isenção a partir de maio de 2026. É com certeza um movimento muito estratégico e muito bem calculado para dar aquele gás no turismo, nos negócios e nos intercâmbios culturais entre os dois gigantes. Mas olha só, no comércio internacional nem tudo é abertura. No dia 12 de maio, a União Europeia soltou uma bomba. Avisaram que vão retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar proteína animal para consumo humano por lá. Esse bloqueio tem data para começar, setembro de 2026. O nosso governo não ficou parado e já avisou que vai tentar reverter essa decisão a todo custo, batendo na tecla da nossa altíssima qualidade sanitária e, claro, usando nosso peso enorme como o maior exportador global do setor. E essa situação ilustra perfeitamente por que não dá para depender de um parceiro só. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entende isso e botou o pé na estrada. Entre 10 e 12 de maio, ele foi lá para a Ásia Central visitar Cazaquistão e Uzbequistão, sentando na mesa com presidentes e empresários para destravar comércio. Paralelamente, no dia 8, finalmente saiu do papel aquele pacto de cooperação em educação com Antigua e Barbuda, um acordo assinado lá em 2010. O objetivo agora é turbinar o ensino superior e fazer um intercâmbio pesado de pesquisadores e docentes. Ainda na diplomacia, mas agora nos bastidores da ONU, o Brasil está articulando apoios fortíssimos. Dia 11 de maio, o presidente Lula sentou para conversar com a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. O papo girou todo em torno da candidatura dela para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas. Essa é uma jogada que começou em fevereiro, unindo Chile, Brasil e México. O plano principal, fazer dela a primeira mulher latino-americana a chefiar a ONU, botando foco total em dar uma nova cara e fortalecer o multilateralismo. Certo. Avançando para o capítulo 2, tensão política nas Américas. As disputas de fronteira e as sanções econômicas continuam a ditar o ritmo por aqui. Olhando bem para o nosso quintal, a histórica e tensa disputa pela região de Essequibo continua pegando fogo. No dia 11, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi até a Corte Internacional de Justiça a defender com unhas e dentes que tudo precisa ser resolvido na conversa direta, usando como escudo o Acordo de Genebra de 1966. A Guiana, do outro lado do ringue, pede a ratificação da demarcação de 1899. E um detalhe gigantesco, essa confusão explodiu depois que acharam muito petróleo ali em 2015, numa área que, pasmem, equivale a mais de 2/3 do território inteirinho da Guiana. Subindo mais um pouquinho no mapa, o sufoco econômico em Cuba ganhou um novo e pesado capítulo. Em 8 de maio, os Estados Unidos deram mais um aperto no cerco contra as estatais cubanas com novas sanções. A justificativa de Washington? Alegam riscos à segurança nacional e corrupção. Havana rebate de imediato, dizendo que é pura interferência e asfixia econômica. E a vida real lá na ilha está super dura. A população amarga uma falta crônica de combustível, apagões diários e uma inflação assustadora. Passando para a terceira parte, o xadrez geopolítico dos Estados Unidos. A superpotência segue movimentando peças vitais no tabuleiro mundial. Dá só uma olhada nesse encontro de peso. Dia 13 de maio, o presidente Donald Trump estava na China, sentadinho frente a frente com Xi Jinping. Relatos dizem que o tom da visita foi bem amistoso e simbólico, mas olha, a lista de pepinos não resolvidos que eles deixaram na mesa é de cair o queixo. Eles discutiram inteligência artificial, o mercado bilionário dos semicondutores, aquela guerra de tarifas, a delicadíssima questão de Taiwan e até mesmo os desdobramentos da guerra no Irã. Ou seja, muito diálogo, mas pouquíssimas soluções concretas para os reais problemas estratégicos.
Mas veja bem, o poder financeiro ainda é uma das cartas mais fortes desse jogo. No dia 14 de maio, os americanos anunciaram um cheque impressionante de 1,8 bilhão de dólares para ajudar nos esforços humanitários da ONU. O pessoal das Nações Unidas, incluindo o secretário-geral e o subsecretário Tom Fletcher, comemoraram muito. Eles ressaltaram que esse dinheiro é a salvação de milhões de vidas, chegando no momento exato em que as tragédias globais só aumentam enquanto o dinheiro disponível estava derretendo. Entrando no capítulo 4, Europa e Oriente Médio. Uma verdadeira teia emaranhada de energia, pacotes de sanções e acordos de paz barrados. E os dados mostram um paradoxo surreal rolando na Europa. Vocês lembram que o bloco europeu prometeu eliminar totalmente os combustíveis russos até 2027, certo? Pois é, mas a realidade foi bem diferente. A importação de gás natural liquefeito russo simplesmente bateu o recorde dos últimos 4 anos. A gente viu um salto de 16% agora no primeiro trimestre de 2026. E sabe quem mais comprou? França, Espanha e Bélgica. No fim das contas, a Rússia ainda segue vivíssima como a segunda maior fornecedora de gás para o continente. Enquanto isso, no Oriente Médio, rolou uma cartada super ousada. Dia 11 de maio, o Irã botou na mesa um plano de paz de 4 passos. Fim imediato do conflito, o encerramento do bloqueio naval, o fim das sanções econômicas contra o país e a transferência de todo o urânio enriquecido para um país terceiro. Seria uma guinada em tanto mais, a ideia bateu no muro rapidamente. O presidente Trump analisou, achou tudo totalmente inaceitável e rejeitou o plano de bate-pronto, deixando a paz duradoura parecendo um quebra-cabeça sem resolução. E no mesmo compasso, a própria União Europeia resolveu colocar as garras de fora. No mesmo dia 11, o bloco europeu aprovou pesadas sanções contra colonos israelenses na Cisjordânia, uma resposta reta e direta à violência contra palestinos. O detalhe fascinante dos bastidores é que esse pacote de punições estava totalmente travado pelo governo húngaro do Viktor Orbán. Foi só ele perder as eleições para o Peter Mayer no mês passado que a trava sumiu e a medida finalmente foi aprovada. Vamos pular para o capítulo 5, Meio Ambiente e Logística. Vamos mergulhar nos números vitais sobre as nossas florestas e oceanos. Analisando os dados do Relatório Global de Florestas da ONU de 2026, tem notícia mista para nós. O lado positivo é que o Brasil se firmou em segundo lugar no ranking global de cobertura florestal, turbinando o manejo sustentável. As concessões federais deram um belo salto de 1,05 para 1,59 milhão de hectares em 5 anos. A Mata Atlântica também trouxe alívio nos dados de 2025. Segundo o sistema SAD, o desmatamento caiu 28% e o Atlas apontou uma queda ainda mais forte, de incríveis 40%. O banho de água fria é notar que o que sobrou desse desmatamento, liderado com força por Bahia e Piauí, infelizmente continua sendo convertido em pasto ou agricultura cheios de indícios de ilegalidade. Mudando nosso foco das florestas para os gigantescos oceanos, dia 13 de maio marcou o início da 111ª sessão do Comitê de Segurança Marítima da ONU. Com o lema "Da política à prática", eles têm um abacaxi gigantesco para descascar. Como equilibrar ações de resgate em crises humanitárias no mar, usando cada vez mais inovação tecnológica, sem colocar em risco a tão sagrada liberdade de navegação global e a integridade de todos os trabalhadores que operam esses navios. Chegamos então ao nosso 6º e último capítulo, Novas Alianças. O BRICS e a Rússia estão repensando e realinhando toda a ordem mundial diante dos nossos olhos. Anota no calendário. Dias 14 e 15 de maio, a Índia recebeu os chanceleres do BRICS para preparar o terreno para a cúpula de setembro. Teve muita conversa de corredor. O nosso Mauro Vieira trocou muita ideia sobre governança global com o chanceler indiano. Mas quem roubou a cena de verdade foi o Irã, um dos novatos do bloco que agora tem 10 países. O chanceler iraniano Abbas Araqi não mandou recado. Convocou todo o BRICS a resistir abertamente à hegemonia do Ocidente e pediu condenações pesadas e sem rodeios às ações militares dos Estados Unidos e de Israel. E se vocês acham que as surpresas pararam por aí, olhem o que rolou em Xangai no dia 14. O Sergei Shoigu cravou que a Rússia oficializou uma parceria plena com ninguém menos que o Talibã, incentivando uma super cooperação política e econômica lá no Afeganistão. Parece chocante, mas faz total sentido se a gente lembrar que Moscou foi o primeiríssimo governo a bater na porta e reconhecer o regime afegão logo depois da polêmica retirada do Ocidente lá atrás, em agosto de 2021.
E com isso, fechamos a nossa profunda e completa radiografia da semana. Tivemos as isenções de visto Brasil-China, bilhões de dólares injetados na ONU e essas novas alianças de deixar qualquer um de queixo caído. Fomos a fundo em todas essas informações e agora eu jogo o debate para o nosso grande fórum. Diante de todas essas mudanças intensas nos blocos de poder e nas políticas ambientais que nós detalhamos hoje, qual destas alianças ou disputas terá o maior impacto no cenário global até o final do ano? Deixem as respostas de vocês na seção de comentários aqui embaixo para a gente debater. E para fechar, aquele nosso recado essencial, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar, link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Aproveitem para curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Um imenso muito obrigado a todos que acompanharam essa análise de ponta a ponta com a gente e nos vemos na próxima para continuar decodificando o mundo juntos. Até lá!